O consumo de bebidas alcoólicas aumentou no país nos últimos 2 anos, enquanto a porcentagem de fumantes diminuiu no mesmo período. Um projeto de lei pretende agora obrigar os fabricantes de bebidas a uma medida análoga àquela adotada pelas empresas de cigarro. Ou seja, inserir uma foto agora, no caso aqui, de um acidente de trânsito no rótulo da bebida alcoólica. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Nosso programa é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Deputado, eu me lembro que essa questão de colocar as imagens de doenças, de problemas, né, relacionados ao tabaco, ao tabagismo, causou alguma polêmica na época que foi adotado, né? Hoje a população já se acostumou. Tem gente que até brinca, assim, eu já vi em lojas, assim, me dá aquele que tem aquele camarada assim. Aquele que causa impotência. Uma espécie de humor negro, mas... Isso. Enfim, e agora o senhor apresenta um projeto de lei que propõe que as empresas de bebidas alcoólicas, sejam obrigadas a colocar também no rótulo, né, na bebida, da garrafa, da lata, imagino, uma imagem de acidente de trânsito, que a gente sabe que as pessoas que bebem as pessoas alcoolizadas são as mais responsáveis por acidentes com ferimentos e mortes. A gente fala muito das mortes, mas não fala dos ferimentos muitas vezes. O custo do hospital lá, do leito-dia que a gente tem. E a dor para as famílias, Isso. familiares das pessoas. E o senhor apresentou há pouco dia. Quando é que foi? Foi agora, recentemente, deputado? Foi agora, foi no dia 25 do mês passado. Então, né, tem menos de um mês. E de onde vem essa ideia, deputado? Exatamente do cigarro, né? Da questão da campanha. Intensificou-se muito no Brasil na última década uma campanha antitabagismo, né? E a fotografia no Maço de Cigarro está fazendo exatamente uma década, 10 anos. Já? E nós tivemos 10% de diminuição do consumo do tabagismo no Brasil, quase 1% ao ano. Nós tínhamos 25% de fumantes no país. Nessa década nós trouxemos para 15%. Aí você vai dizer, Paulo, será que foi só isso? Deputado, foi só isso? Acho que não. Tem uma nova mentalidade. Eu sou profissional médico e nos congressos há 25 anos atrás, 20 anos atrás, nós médicos, tinha lá a gente ia no hotel, tinha lá um lugar para jogar o resto do cigarro. Ou então depois passou-se a isolar esse fumante, ele passou a ir para um canto, mas mesmo assim tinha. Nós não temos mais cinzeiro e nós não temos mais médicos que fumam. Né? A categoria médica é uma categoria que tem muita pressão psicológica, né? Do ponto de vista do seu rendimento, da sua qualidade de trabalho, do ponto de vista da sua relação familiar. Nós médicos, alguns são muito dedicados, ficam muito tempo fora de casa, nós criamos problemas para nós mesmos, como algumas profissões que são estressantes, a nossa Então tinha muita gente que fumava, e eu não vejo mais médico fumando. Tem um nível de conscientização muito grande, né, a partir de que a medicina avançou e tem mostrado cada vez mais um malefício que o tabagismo faz, mas eu acho que o conjunto de ações vieram a reverter 10% do número de fumantes. Acho que nós podemos contribuir com mais uma ação na relação que nós temos aí do uso de álcool e de direção. Você mesmo já falou o quanto de leitos hospitalares são ocupados por pessoas que são lesionadas pelo acidente de trânsito. Quando morrem, né, fica uma perda muito grande para a família. E tem esse custo financeiro, que é a ocupação dos leitos hospitalares. Nós que temos um sistema único de saúde que está sempre no limite, né, quando a gente tem aí um feriado prolongado, onde você aumenta os acidentes, uma boa parte dele associada ao uso do álcool e direção, a gente vê como é que fica difícil você conseguir a internação. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Lá vem a polêmica, hein? Não, uma coisa que me veio agora. Quando a gente liga a televisão e está lá na televisão, uma propaganda de cerveja, por exemplo, umas garotas lindas, pouca roupa, é praia, é um bar com a turma, enfim, é tudo aquilo que um garotão, uma garotona pode considerar positivo. Coisa boa na vida. Praia, gente jovem, alegria. Bom, o senhor não acha que esse tipo de publicidade atrai? Digamos assim, um fator de incremento de venda. E essas propagandas, elas nunca levantam a questão do perigo, né? Do outro lado
questão, né? Quer dizer, o senhor acha o seguinte, não seria mais efetivo, digamos, atacar essa propaganda do que colocar, digamos, uma imagem de acidente? Ou as duas coisas podem conviver? Um passo de cada vez. Tá. Eu convivi na minha juventude com as propagandas do Hollywood, lembro, né? Que eram aquelas mais belas possíveis. Todos os esportes radicais, né? Windsurf, é verdade, paraquedismo, muito bonito, vela, enfim. O Hollywood atraía pela qualidade da propaganda que a televisão estimulava, principalmente a juventude, né? Nós conseguimos acabar com a propaganda de cigarro na televisão, depois veio essa segunda questão, que é a imagem colocada no maço do cigarro. Eu acredito que, como o imposto sobre a bebida alcoólica, principalmente a cerveja, que no Brasil é muito consumida, né? O Brasil é um país tropical, na grande maioria da sua extensão, e o brasileiro bebe cerveja. A cerveja, com a melhora da economia nacional, aumentou muito de preço. É só a gente rever aí quanto é que nós pagávamos por uma garrafa de cerveja há 5 anos atrás, como é que nós estamos pagando hoje. E dizem que é uma cerveja de má qualidade, que usam muito milho, no lugar de cevada e lúpulo, né? Eu, como não consigo experimentar estrangeiro, eu sou meio nacionalista, mas eu acho que é o passo adiante, é a gente conseguir tirar a propaganda da bebida alcoólica da televisão, né? Já estamos limitando o horário, mas assim como nós conseguimos chegar no cigarro, nós vamos caminhar para isso. Eu não vejo como nós não cheguemos a isso. Como conseguimos chegar no cigarro? Então, um passo de cada vez. Eu estava dizendo, o cifrão, né, o volume financeiro que representa os impostos das bebidas alcoólicas, nesse momento talvez fosse um pouco abrupto tentar tirar a propaganda da televisão. Eu acho que nós não conseguiríamos, por até pressão dos órgãos arrecadadores. O governo, né, os governos estaduais e o governo federal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, assim, esse seria um passo um passo antes desse objetivo final nosso, que é não ter propaganda daquelas belas propagandas de belas mulheres de biquíni nas belas praias brasileiras, estimulando os nossos belos jovens a utilizarem a bebida alcoólica. Agora eu estava pensando, deputado, você estava falando agora, eu fiquei pensando assim, uma cena assim, a pessoa pegando uma lata, uma garrafa de bebida alcoólica e de repente vê aquela cena de um acidente. Deve ter um impacto razoável mesmo, né? Tem. Você está me pressionando e eu estava dizendo para você o seguinte: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vocês usam muito esse jargão no jornalismo, né? Você não consegue, às vezes, fazer numa folha de papel, mas uma bela imagem reflete, às vezes, toda uma situação. Eu tenho certeza que com as imagens nós vamos avançar um pouco mais. Nós precisamos diminuir um pouco esses números avassaladores que fazem da questão do trânsito brasileiro, um dos mais mortíferos do mundo. Né? O consumo de álcool no Brasil aumentou em 5 anos quase 2%, né? Entre as mulheres 2,5%, entre os homens 1%. Números a gente vai melhor copiar e ler do que ficar tentando guardar na cabeça, né? Mas eu acho que, olha só, o Ministério da Saúde, quase 50% dos acidentes no trânsito com mortes estão associados ao consumo de bebidas alcoólicas. Então imagina você, se a gente consegue diminuir em 50%, nós vamos diminuir em mais 25% o número de acidentes de trânsito. Nós temos hoje 22,5% das mortes por acidente de trânsito relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. 1/4 das mortes de acidente são relacionadas ao uso de bebida alcoólica. É muita coisa, muita gente, né? São 35 mil mortes por ano. Né? Então, assim, o nosso objetivo são 1,5 milhão de acidentes, 400 mil feridos e 35 mil vítimas fatais. Com quantas famílias que não são atingidas por esse problema? Agora, deputado Paulo Folleto, infelizmente nosso tempo acabou. Esse assunto vai render. Vai render muito. Eu só queria saber, usando o seu poder de síntese para responder. E agora, vai acontecer o que? Ele vai para que comissão? Como é que está? Não, eu dei entrada, agora ele vai ser avaliado pela sua
legalidade, pela sua viabilidade legal, depois deve seguir aí pelos trâmites das comissões normais. Eu imagino que, como pela polêmica que causa, deve levar um tempo ainda para caminhar. Mas o objetivo é exatamente esse. É claro que isso só não vai resolver, nós temos que trabalhar a educação no trânsito, pegar esse recurso que é recolhido, que é muito dinheiro que é recolhido para a educação do trânsito, implementá-la, não só de forma transversal com todas as matérias, porque não existe a matéria educação do trânsito. Dizem-se que ela é transversal no português, na matemática, no inglês, na geografia, você ensina. Mas está na hora disso virar uma matéria, sabe? Como por um período aí a religião foi utilizada como uma matéria, não tinha nota, mas para se transformar numa matéria que a gente passe a ter dentro das escolas e trazer um nível de consciência desde cedo para as nossas crianças. Deputado Paulo Folletto, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço.